Boa noite. Boa noite. A ONU vê luz no fim do túnel. E afirma que ainda há tempo e meios para conter as piores consequências da crise climática. A chuva provoca mortes e estragos no Maranhão. A Polícia Federal resgata paraguaios tratados como escravos numa fábrica clandestina de cigarros no Rio. O Rio Grande do Norte completa uma semana sob ataque criminosos. O governo federal reativa o programa Mais Médicos. O ministro Fernando Haddad apresenta aos presidentes da Câmara e do Senado a proposta de regras para equilibrar as contas públicas. Na França, o presidente Macron vence votações no parlamento na guerra pela reforma das aposentadorias. E os presidentes da Rússia e da China se encontram em Moscou. O Jornal Nacional está começando. Um relatório das Nações Unidas divulgado hoje concluiu que ainda dá tempo de conter as piores consequências da crise climática e garantir um futuro melhor para a humanidade. Estamos caminhando quando deveríamos estar correndo, disse o presidente do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas. Os cientistas reforçaram que as concentrações de gás carbônico na atmosfera são as mais altas em 2 milhões de anos e que o mundo precisa reduzir praticamente pela metade as emissões de CO2 até 2030 para cumprir o que determinou o Acordo de Paris em 2015. Que o aquecimento global se limite a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Ao mesmo tempo, os especialistas destacaram que há várias maneiras disponíveis hoje em dia para nos protegermos das mudanças climáticas causadas pelo homem e reduzirmos as emissões de gases que agravam o efeito estufa, como explicou a brasileira Thelma Krug, uma das autoras do texto. Nós já temos muitas possibilidades de fazer adaptação em todos os setores, seja ele na parte de energia, seja na parte de agricultura, na parte de uso da terra, processos industriais. Agora, ele também fala que tem barreiras, né? E para países em desenvolvimento, uma dessas grandes barreiras é a questão realmente de financiamento. Segundo o relatório, quase metade da população global vive em regiões altamente vulneráveis às mudanças climáticas. E na última década, as mortes por enchentes, secas e tempestades nesses locais foram 15 vezes maiores em comparação a locais menos expostos. A também brasileira Mercedes Bustamante, uma das editoras revisoras do texto, frisou a necessidade de preparar o planeta para se adaptar aos eventos extremos cada vez mais frequentes, como a tragédia que atingiu o litoral de São Paulo no mês passado. A gente percebe que existe aí um espaço não só de reduzir as emissões, mas é importante preparar as sociedades, as populações, sobretudo as mais vulneráveis, que contribuíram menos com a mudança climática, para que elas se tornem mais resilientes a esses eventos. O último relatório do IPCC nesse formato saiu em 2014, quando serviu de base científica para o histórico Acordo de Paris. Agora, ao sintetizar em 37 as milhares de páginas de ciência climática publicadas nos últimos anos, o novo documento vai orientar a próxima cúpula da ONU para o clima, em Doha, em dezembro. Para a COP28, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que os governos, especialmente os do G20, o que inclui o Brasil, anunciem metas mais ambiciosas e sigam o relatório, que definiu como um manual de sobrevivência para a humanidade desarmar a bomba relógio climática. Enchentes provocaram 6 mortes desde sábado no Maranhão. O rio Mearim, que passa por 83 municípios do Maranhão, está 8 metros acima do nível normal e não para de subir. Pedreiras e Trizidela do Vale estão inundadas. Quase todas as ruas estão debaixo d'água. Muitas famílias tiveram de deixar as casas às pressas. Você sai das suas casas, deixar tudo para trás. A correnteza quase levou esse motociclista. Segura ele aí, segura ele, só nadar não. Em Lima Campos, a água arrastou um ônibus cheio de passageiros. Apesar do susto, todos conseguiram sair. Em Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, a Defesa Civil decretou alerta vermelho e monitora o rio Tocantins, que já subiu 6,5 metros. Cerca de 40 famílias tiveram que sair de casa. Na vizinha Açailândia, a enxurrada arrastou um carro. Os 3 ocupantes morreram.
33 municípios já decretaram situação de emergência. Bombeiros de São Luís estão numa força-tarefa nas cidades do interior mais atingidas pelas fortes chuvas, para fazer o resgate das pessoas que estão em áreas de risco ou isoladas. No município de Santa Luzia, no centro do estado, outras 3 pessoas morreram num deslizamento de terra. Seu Antônio não conseguiu sair de casa e foi soterrado. A esposa do meu cunhado, ela pegou nos braços dos meninos e conseguiu puxar eles. A correnteza levou eles para um açude que tem lá próximo. E o meu cunhado não conseguiu sair. Mais de 50 famílias na região já foram resgatadas por helicópteros. Várias casas soterradas. E aí a gente está encontrando bastante dificuldade para localizar as pessoas. As famílias estão todas isoladas, sem água, sem comida e sem comunicação. A chuva também fez estragos na região norte. No Tocantins, destruiu um trecho da rodovia Belém-Brasília entre Vanderlândia e Darcinópolis. O DENIT estima que o reparo leve ao menos 3 dias. Em Rondônia, a BR-364 está interditada por causa dos buracos na altura de Extrema, distrito de Porto Velho. O DENIT espera concluir um desvio amanhã para liberar a única ligação viária do Acre ao restante do país. A Eliana Marques traz a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. Tem previsão de mais chuva no Maranhão e quase todo o Nordeste está na área com possibilidade de temporal. No Norte, também o leste e o sul do Pará, o sul do Amazonas, Rondônia e Tocantins. E no Centro-Oeste, Mato Grosso. 4 capitais estão em regiões com risco de deslizamento, segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. São Luís, Fortaleza, Recife e Salvador. Em 7 dos 9 estados nordestinos, tem 67 reservatórios bem cheios, com pelo menos 90% da capacidade. Esses dados são da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E em Esperantina, no Piauí, faltam poucos centímetros para o rio Longá atingir a cota de inundação, conforme medições do Serviço Geológico do Brasil. Amanhã também estão na rota da chuva volumosa, Cuiabá, Palmas, Belém e Porto Velho. Enquanto a metade sul do país deve ter pancadas de chuva mais isoladas, no geral sem grandes impactos. O tempo fica firme o dia todo, onde o mapa está amarelo. Em Roraima, incluindo Boa Vista, com 35 graus. Em parte do Amazonas, de Minas Gerais, no litoral de São Paulo, no sudoeste do Paraná, no centro-oeste de Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, os meteorologistas não descartam alguma chuva forte isolada. A máxima prevista é de 28 graus. Belo Horizonte amanhece com 17 e os termômetros chegam aos 32. Em Curitiba, a mínima de 18 e 30 graus à tarde. E em Brasília, as temperaturas variam de 18 a 27 graus. Vamos ver agora como fica o tempo nessa primeira semana do outono. A estação começou hoje no Hemisfério Sul, há pouco mais de 2 horas pelo horário de Brasília. Os temporais ainda vão se concentrar no Nordeste e no Norte. E o calor vai predominar pelo Brasil. O ar vai ficar seco no norte de Minas Gerais. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, que tiveram hoje uma tarde bem mais quente do que o normal para o mês, temperaturas de verão acima dos 30 graus e pouca chuva nos próximos dias. Mas essa chuva pode ser forte num ponto ou outro, justamente por causa do tempo abafado. Até amanhã. Renata e Bonner. Até amanhã, Eliana. Um levantamento divulgado hoje mostra que aqui no Brasil 100 milhões de pessoas não têm rede de esgoto. E falta água potável para 35 milhões. É profunda a diferença que separa as cidades brasileiras quando o tema é saneamento básico. 16 dos 20 municípios com melhores condições estão no sul e no sudeste. São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, está no topo do ranking. Quase 100% da população dessas cidades tem água potável e coleta de esgoto. E o índice de tratamento é de 80%. 12 dos 20 piores municípios estão no norte e no nordeste do país. Macapá teve a pior avaliação. São cidades onde a média de acesso à água é de 80%, a de coleta de esgoto é de menos de 30% e a de tratamento de 18%.
O ranking é do Instituto Trata Brasil, com base nos indicadores de 2021 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. São analisados os 100 municípios brasileiros mais populosos. Uma das cidades que mais caíram de posição de um ano para o outro foi Belo Horizonte, que investiu R$ 49,00 por ano por habitante em saneamento, bem abaixo da média nacional de R$ 82,00. Neste bairro, o esgoto corre no meio da rua. Muita doença, não tem como, né? É doença demais. Essa situação é em São Paulo, que está na lista das melhores colocadas no ranking. Mas aqui neste bairro da Zona Sul, por exemplo, há casas ligadas ao sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto e outras sem nenhum tipo de regularização, que despejam tudo diretamente no córrego. No fim, todos os moradores pagam a conta da falta de saneamento. Ali naquela casa mora a dona Maria do Carmo. E a gente foi até lá conversar com ela. Encontramos a idosa construindo uma barreira na entrada do quarto. É para segurar a água do córrego. Quando ele transborda, ele sobe a janela. Ele sobe a janela e vai... Aí a gente tem o que fazer, né? Água suja, barrenta, uma imundície que vem. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil diz que a desigualdade social começa pelas condições de saneamento. As pessoas, por exemplo, elas ficam muito mais doentes e isso diminui tanto a possibilidade de ascensão social de uma criança, né, porque gera atraso escolar, menor nota no Enem, quanto a possibilidade de geração de renda de um adulto, porque ele acaba tendo as suas atividades e a sua produtividade prejudicada pela falta de saneamento. Cuiabá, cidade que ganhou mais posições no ranking, investiu mais de R$ 300,00 por ano por habitante em saneamento básico, bem acima da média nacional. A população já sente a diferença. Um tempo atrás o pessoal reclamava de diarreia, de dores no estômago. Mudou na qualidade da água, mudou também até na saúde, né, da população, mudou muito. A concessionária de saneamento do Amapá afirma que investiu R$ 100 milhões desde que assumiu os serviços no ano passado. A companhia responsável pelo abastecimento em Belo Horizonte declarou que está investindo em tecnologia para reduzir a perda de água e em projetos de saneamento. Em São Paulo, a concessionária alegou que a rede mostrada na reportagem foi danificada durante as chuvas e que será refeita. A Anvisa autorizou a retomada das vendas de 934 pomadas capilares. Todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos estavam proibidas desde o mês passado por causa dos relatos de irritação nos olhos e até de cegueira temporária. O site do Jornal Nacional tem a lista das pomadas que voltaram a ser permitidas. A seguir, a retomada do programa Mais Médicos. Na guerra reforma das aposentadorias, o presidente francês vence 2 batalhas no parlamento. Começou hoje o pagamento do novo Bolsa Família, R$ 600 com adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. A Caixa Econômica Federal libera os pagamentos de acordo com o último dígito do número de identificação social. Hoje receberam os beneficiários com final 1. Amanhã, final 2 e assim por diante, até o final 0, no dia 31 de março. Os cartões e as senhas do antigo Auxílio Brasil continuam valendo para receber o Bolsa Família. O governo federal lançou hoje o novo programa Mais Médicos. Desta vez, a contratação vai dar prioridade para profissionais brasileiros. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 no governo Dilma Rousseff. Gerou polêmica na época porque a maior parte dos médicos vinha de Cuba, em uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. Ao assumir a presidência, Jair Bolsonaro criou um outro programa, o Médicos pelo Brasil, e ao longo do governo, 5.000 vagas deixaram de ser preenchidas. Hoje, ao relançar o Mais Médicos, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que essa semana vai apresentar o edital para contratar imediatamente 5.000 médicos. O novo Mais Médicos prevê ainda criar no segundo semestre, em parceria com os municípios, outras 10.000 vagas. O Ministério da Saúde fará a seleção dos médicos, mas as prefeituras é que terão que pagar os profissionais para essas vagas. Ao todo, o programa pretende ter 28.000 médicos espalhados pelo país. O tempo mínimo de contrato será de 4 anos e poderá ser prorrogado pelo mesmo período.
O salário será de R$ 12.800, além do auxílio moradia. O médico que aceitar ficar ao menos 3 anos em municípios mais vulneráveis vai receber um adicional de 10% a 20%. O Mais Médicos para o Brasil oferece atrativos adicionais para quem pegou financiamento no FIES. O programa vai pagar de 40% a 80% do curso. E médicos do FIES residentes de medicina de família terão auxílio para quitar as dívidas do financiamento. O Ministério da Saúde ainda vai oferecer bolsas de estudo para especialização e mestrado aos médicos que decidirem trabalhar nas unidades básicas de saúde dos municípios mais distantes e periferias das grandes cidades. Hoje, a maioria dos 545 mil médicos do país está nas capitais. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o novo Mais Médicos para o Brasil é uma resposta ao abandono de grande parte da população brasileira mais pobre. É uma política de cuidado da sociedade. Por isso, o Mais Médicos está de volta, porque a sociedade precisa, porque as áreas mais vulneráveis precisam e porque com esse programa, estamos certos, fortaleceremos o nosso sistema único de saúde. O presidente Lula disse que a prioridade é contratar médicos brasileiros formados no Brasil, mas afirmou que, se for preciso, recorrerá aos estrangeiros. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro. Os médicos vão atuar em unidades básicas de saúde na prevenção de doenças. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, intensificou as articulações políticas para conseguir apoio à proposta do governo de uma nova forma de preservar o equilíbrio das contas públicas. Regras que substituem o chamado teto de gastos. Em um seminário promovido hoje pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou que a nova âncora fiscal vai ajudar o país a reduzir os juros da economia. O governo encaminha nos próximos dias o projeto de ancoragem fiscal, que vai também, uma medida inteligente, combinando curva da dívida, de outro lado superávit, de outro lado o controle do gasto. Uma medida inteligente, bem feita, que vai trazer bastante segurança na questão fiscal. No mesmo evento, o americano Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, disse que a taxa básica de juros brasileira de 13,75% ao ano é chocante. Stiglitz afirmou que esse tipo de taxa vai matar qualquer economia e que é impressionante o Brasil ter sobrevivido ao que chamou de pena de morte. É o Banco Central que fixa a taxa oficial de juros, usada como referência por toda a economia. Quando a inflação está alta, o BC sobe os juros, o que encarece o crédito e reduz o dinheiro em circulação no país. Esse é o principal instrumento da política monetária para frear a disparada de preços. Outros fatores, como o comportamento de outras economias e o controle das contas públicas, também exercem influência na inflação e na decisão do Banco Central. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou parte da agenda de hoje e marcou encontros para buscar apoio político para a proposta da nova regra fiscal. Haddad focou no Congresso, que vai votar o projeto enviado pelo governo federal. O ministro recebeu o líder do governo na Câmara, José Guimarães, e também o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ambos do PT. Em seguida, foi até a residência oficial da Câmara para apresentar a proposta ao presidente da Casa, Arthur Lira, do Progressistas. Segundo Arthur Lira, o ministro Haddad vai também apresentar a proposta aos líderes dos partidos na Câmara. Logo depois da reunião na residência oficial da Câmara, Haddad se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Depois dos encontros, Haddad avaliou as negociações como positivas e disse que a proposta está em uma fase de ajustes finais. Acho que a recepção tanto dos líderes quanto dos presidentes foi muito boa, né? Assim como foi dos ministros na sexta-feira, que conheceram o arcabouço na reunião com o presidente. Nós estamos confiantes de que nós
Estamos aí na fase final. Vou ver se eu falo hoje com o presidente para dar um retorno para ele do que eu ouvi. Depois da conversa, o presidente do Senado disse em uma rede social que recebeu as linhas gerais da proposta da nova regra fiscal. E afirmou que temos de promover uma ampla discussão no Congresso no sentido de assegurar os investimentos que precisam ser feitos nas áreas da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura, além dos projetos sociais, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas. O ministro da Fazenda corre contra o tempo para anunciar a nova âncora fiscal ainda esta semana, antes da viagem presidencial para a China. Mas no Palácio do Planalto não há previsão dessa solenidade na agenda do presidente Lula. O governo avalia ainda apresentar, juntamente com a regra fiscal, um programa para atrair investimentos, com parcerias entre governo e empresas privadas. Outro ponto que pode atrasar o anúncio. A chamada nova âncora fiscal vai substituir o teto de gastos, que começou a valer em 2017 no governo Michel Temer. Ele estabelece um limite máximo para os gastos da máquina pública, corrigido a cada ano apenas pela inflação do ano anterior. Mas acabou sendo contornado diversas vezes nos últimos anos. Em 2021, durante a pandemia, com aval do Congresso Nacional, uma emenda permitiu gastos além do teto para pagar o auxílio emergencial. No ano passado, o governo pediu e os parlamentares permitiram o pagamento de um conjunto de benefícios sociais fora do teto. A expectativa é de que, além das despesas, a nova regra fiscal considere outros indicadores, como a arrecadação de impostos e a evolução da dívida pública. Preocupação com o equilíbrio de gastos não é uma exclusividade brasileira. O presidente da França, Emmanuel Macron, saiu vitorioso hoje da votação de 2 moções de censura na Assembleia Nacional. E agora segue para sancionar a reforma da Previdência, que vai aumentar a idade da aposentadoria. A primeira votação proposta por partidos de esquerda foi apertada. 278 deputados votaram a favor da moção de censura a Macron, 9 a menos do que o mínimo necessário. O resultado provocou protestos. A segunda votação, proposta pela extrema-direita, teve somente 94 votos a favor da moção de censura. Com as 2 vitórias, Macron não precisará convocar eleições nem substituir a primeira-ministra Elisabeth Borne. A oposição e sindicatos de trabalhadores pretendem manter a mobilização contra a reforma da Previdência e voltaram a tomar as ruas. A primeira-ministra Borne disse que o governo nunca foi tão longe para obter um acordo com a Assembleia e aprovar a reforma. Na quinta-feira passada, Macron acionou um artigo da Constituição francesa que lhe permitiu levar adiante as mudanças na idade da aposentadoria, mesmo sem a aprovação dos deputados. Esse instrumento já foi usado mais de 100 vezes nos últimos 65 anos por governos de esquerda, de centro e de direita. Geralmente quando havia urgência e impasse. Macron tem argumentado que o envelhecimento da população francesa tornou o atual sistema de aposentadorias impagável. Atualmente, a idade mínima é de 62 anos. O projeto aumenta gradualmente para 64, ainda menos do que a de vizinhos europeus. Na Alemanha, são 67 anos, no Reino Unido, 66. A Espanha elevou recentemente a idade mínima para 65 anos. Os presidentes da Rússia e da China se encontraram hoje em Moscou. A chegada do avião presidencial chinês em Moscou é uma mensagem clara sobre a parceria entre os 2 países. Xi Jinping foi recebido com tapete vermelho. No aeroporto, à sua espera, integrantes do primeiro escalão do governo e uma cerimônia calorosa, com direito à banda e inspeção de tropas. A Rússia, que vem enfrentando o peso das sanções internacionais, quer reforçar a cooperação econômica com a China, o segundo país mais rico do mundo. É a primeira vez que Xi Jinping visita Vladimir Putin na Rússia desde o começo da guerra na Ucrânia.
Na reunião, diante das câmeras, Putin elogiou o salto tecnológico da China e, descontraído, disse que sente até um pouco de inveja. O presidente chinês respondeu com um sorriso. E logo depois falou que tem certeza que Putin vai ser reeleito ano que vem. Mas se dependesse da comunidade internacional, seria a cadeia o destino de Putin. Hoje, aqui em Londres, ministros da Justiça de dezenas de países se reuniram para demonstrar apoio ao Tribunal Penal Internacional. Na última sexta, a corte emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo por crime de guerra. O procurador-geral da instituição ressaltou que esse é um momento sombrio e que é a primeira vez que o tribunal emite esse tipo de decisão contra o líder de um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia, que não reconhece a jurisdição do TPI, abriu uma investigação criminal contra os juízes e declarou que vai levar em consideração o acordo de paz proposto pelo visitante chinês. A seguir, o resgate de trabalhadores paraguaios tratados como escravos no Rio. Uma semana de ataques no Rio Grande do Norte. A Polícia Federal fechou hoje uma fábrica clandestina de cigarros na Baixada Fluminense e resgatou trabalhadores paraguaios em situação semelhante à escravidão. A fábrica clandestina de cigarros ocupava 2 galpões no município de Duque de Caxias. Cercada por muros altos, escondia um crime ainda mais grave. 19 operários ilegais trazidos do Paraguai, que, segundo a Polícia Federal, eram submetidos a trabalho em situação semelhante à escravidão. Eles estavam alojados na própria fábrica. De acordo com os investigadores, as vítimas contaram aos agentes que trabalhavam 12 horas por dia, 7 dias por semana e sem descanso semanal. Eles não recebiam qualquer remuneração pelo serviço que prestavam e tinham liberdade de locomoção restrita. E também as condições de higiene dos trabalhadores ali, que conviviam meio esgoto, alojamento, alimentação, tudo era feito dentro das instalações da fábrica, convivia com animais, cães. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os trabalhadores resgatados afirmaram que num determinado momento da viagem tiveram os olhos vendados. Eles vieram com a promessa de trabalhar na produção de roupas, ganhando R$3.000 por mês. Disseram também que na fábrica mantinham contato apenas com a pessoa que trazia mantimentos e que ela sempre andava armada e usava máscara. Essas pessoas me disseram que se sentiam ameaçadas e por isso ainda elas nem sabiam onde estavam, achavam que estavam em São Paulo, quando na verdade estão no Rio de Janeiro. Não tinham um celular para se comunicar com um parente, etc. Pegaram o celular. Em julho do ano passado, a Polícia Civil do Rio descobriu uma situação bem parecida, também em Duque de Caxias. 23 paraguaios eram explorados numa outra fábrica de cigarros clandestina, sem poder sair dali. Na operação de hoje da Polícia Federal, ninguém foi preso. As vítimas resgatadas chegaram há pouco na sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio. O JN apurou que os paraguaios foram trazidos para o Rio por uma organização criminosa. Os agentes investigam uma quadrilha especializada em tráfico de pessoas. Por ordem do juiz Eduardo Fernando Apio, a Polícia Federal prendeu em Santa Catarina Alberto Youssef. Na condição de doleiro, ele foi delator na Lava Jato. Recebeu condenação a mais de 100 anos de prisão na operação e já estava cumprindo o regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica. Na decisão, o juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba afirmou que Youssef não devolveu todos os valores desviados. A defesa dele declarou que ainda não teve acesso à íntegra dos autos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou prescrito o crime de formação de quadrilha no escândalo de pagamento de propinas conhecido como Caixa de Pandora. A decisão beneficia 20 réus, entre eles o ex-governador José Roberto Arruda e o ex-vice-governador Paulo Otávio. O juiz Fernando Brandini Barbagallo afirmou na decisão que a prescrição deve ser reconhecida depois de 8 anos de recebimento da denúncia. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou o encerramento de 3 ações de improbidade administrativa contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, que corriam na Justiça Federal do Paraná
em desdobramento das investigações da Lava Jato. A decisão também beneficia o ex-senador Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara. O ministro Gilmar Mendes concluiu que as ações foram propostas com base nas investigações de uma denúncia já rejeitada pela Suprema Corte. A onda de violência no Rio Grande do Norte completou uma semana. Bandidos colocaram fogo no caminhão da Companhia de Águas e Esgotos hoje à tarde em Mossoró. Mais cedo, em Natal, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar detonou uma bomba arremessada por vândalos dentro de uma loja de conveniência. Outros ataques foram registrados entre a noite de ontem e madrugada de hoje. Em Grossos, bandidos atiraram na fachada da Câmara Municipal de Vereadores e tentaram incendiar uma base da Polícia Militar em Natal, mas as chamas não se alastraram. Desde a última terça-feira, a Polícia do Rio Grande do Norte registrou quase 300 ataques. As 3 maiores cidades do estado, Natal, Mossoró e Parnamirim, retomaram hoje parte dos serviços suspensos após o início dos ataques. Os pontos extras de vacinação reabriram na capital, mas as unidades básicas de saúde continuam fechadas. A coleta de lixo está funcionando de forma reduzida e na rodoviária de Natal, as linhas intermunicipais tiveram mais da metade das viagens confirmadas. Quem precisou do transporte público na capital potiguar sofreu com a espera e a superlotação. Apenas 30% dos ônibus circularam. Estou indo para casa, viu? Porque não tem como não. Tá horrível. Aqui é pelo menos uma hora e meia aqui esperando para chegar. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou hoje o investimento de R$100 milhões para a segurança do Rio Grande do Norte e disse que, se necessário, pode enviar mais reforço, além dos 700 agentes das forças federais que estão no estado. Esse apoio federal, ele não tem limites nem de quantitativo, nem limites temporais, ou seja, mesmo com a amenização e o controle progressivo da crise, nós teremos a permanência desse contingente da Força Nacional por algumas semanas, enquanto a senhora governadora achar necessário. Uma comunidade quilombola foi vandalizada em São Benedito do Rio Preto, no Maranhão. A Polícia Civil abriu investigação. Homens armados invadiram a comunidade na madrugada de ontem, destruíram 10 casas, mataram animais e levaram alimentos estocados. Os conflitos na região começaram há 3 anos. 2 empresas afirmam ter documento de posse das terras em que 57 famílias vivem há 80 anos. Começaram hoje em Tabatinga, no Amazonas, as audiências para decidir se os acusados dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips irão a júri popular. 13 testemunhas de acusação e 2 de defesa vão depor. Amarildo da Costa e Jefferson da Silva Lima confessaram o crime. O terceiro acusado, Ozenei da Costa, nega envolvimento. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos em junho do ano passado numa emboscada no rio Itaquaí. A Procuradoria-Geral da República apresentou hoje mais 150 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro em Brasília. 16 são acusados de executar os ataques e 134 de incitar os crimes. O total dos denunciados sobe para 1.187. A seguir, a convocação da Seleção Brasileira Feminina para os últimos amistosos antes da Copa. E 2 novas atrações do festival The Town. Começou hoje em São Carlos, no interior de São Paulo, um projeto que pretende aumentar a presença de pessoas negras e pardas no mundo da pesquisa científica. Vestir o jaleco de uma das mais conceituadas instituições públicas do Brasil era o sonho da Alessandra. A cientista saiu de Goiás para fazer doutorado na Universidade de São Paulo. Ela pesquisa técnicas para identificar pesticidas em alimentos e superou barreiras. O preconceito social, né? E a partir desse preconceito social, de que era dito que pessoas pretas ou pardas dificilmente chegavam a lugares de destaque, eu acreditava nessas falas, né? E nesses dizeres. E eu acho que esse é o pior ponto, né? Você acreditar que você é incapaz de chegar em algum lugar pela sua cor. A USP tem cerca de 17.700 alunos de graduação e pós-graduação que se declaram pretos ou pardos. Eles representam 20% dos matriculados.
Já entre os mais de 5.000 professores, apenas 121 são pretos e pardos, pouco mais de 2% do total. É uma realidade que se reflete em todo o país. Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de cada 10 pesquisadores com bolsa do CNPq, somente 3 são pretos ou pardos. E nessa caminhada cheia de desafios, um projeto da USP quer descobrir futuros cientistas negros. E tudo começa aqui, antes mesmo dessa garotada fazer um curso superior. Aqui eles já sentem o gostinho de fazer ciência. Uma vez por semana, alunos pretos e pardos do ensino médio de escolas públicas de São Carlos têm aulas na USP. Abrir essa chance para a população negra, né, ter mais oportunidades, porque quando a gente entra em lugares, a gente sofre muita discriminação, né? A Vanessa gostou de conhecer o espaço que um dia ela quer ocupar. Eu acho que é uma nova chance da gente conseguir ter um lugar de fala, um lugar na universidade. Além das atividades práticas, os alunos têm aulas de reforço, uma espécie de cursinho pré-vestibular. Trazer os negros para dentro da universidade é essencial para que você ofereça o mesmo grau de oportunidade que muitos deles não tiveram. É essencial que eles tenham não só a oportunidade, mas que também tragam para dentro da universidade a diversidade. Que esse espaço é um espaço nosso, é um espaço plural, né? Que todos nós, pretos e pardos, podemos alcançar e podemos ocupar esses espaços aqui. Você conseguiu? Isso, eu consegui. O festival The Town anunciou mais 2 atrações hoje. A cantora e compositora Angelique Kidjo sobe ao palco no dia 7 de setembro. Dia 10 tem a cantora alemã Kim Petras, a primeira mulher trans a receber o prêmio Grammy. Town confirmou também que Bruno Mars vai se apresentar 2 vezes, 3 e 10 de setembro. O Festival The Town em São Paulo tem shows em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. A técnica Pia Sundhage convocou a seleção brasileira feminina, que vai disputar 2 partidas no mês que vem. Nunca é tarde para começar. Mesmo na reta final da preparação para a Copa, a técnica do Brasil apostou em 2 estreantes na seleção principal. Aline. Meio-campista da Ferroviária. Camila. Goleira titular do Santos. Além delas, a lista ainda tem as goleiras Letícia Isidoro e Luciana. As defensoras Kathleen, Lauren, Antônia, Rafaele, Fê Palermo, Tamires, Tarciane, Yasmin e Bruninha. Para o meio-campo, foram convocadas também Gabi Portilho, Ana Vitória, Duda Sampaio, Duda Francelino, Adriana, Ari Borges, Caroline e Ingrid. E para o ataque, Nicole, Gabi Nunes, Geise, Bia Zanerato e a Rainha Marta, que vai ser fundamental nos jogos dos dias 6 e 11 de abril contra 2 das seleções mais fortes do mundo. Marta. A Pia acha que a Marta voltou da grave lesão no joelho esquerdo no ano passado ainda melhor fisicamente e que ela lidera esse time pelo exemplo. And she leads by example. A Alemanha é a 2ª colocada, a Inglaterra é a 4ª e o Brasil é o 9º. Os 2 últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo não são apenas contra as seleções mais bem ranqueadas na FIFA. São contra 2 prováveis adversários na fase de mata-mata do Mundial. O Brasil está no grupo F da Copa e vai enfrentar o Panamá, a França e a Jamaica. A França tem um certo favoritismo. Caso fique em 2º lugar, a seleção jogará com o vencedor do grupo H, no qual a Alemanha é a favorita. E quem passar para as quartas de final pode enfrentar a Inglaterra, atual campeã europeia. If we go to Wembley. Para Pia, os amistosos servem para testar formações, mas se você enfrenta a Inglaterra no estádio de Wembley, todos querem vencer. E o Brasil vai com um time forte para os jogos. Try to win the game. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Precisando curar a ressaca após a eliminação na Copa do Brasil, o Goiás enfrenta o Anápolis em duelo de volta na semifinal do Campeonato Goiano. A partida será disputada no estádio da Serrinha, localizado em Goiânia, em Goiás. O Esmeraldino venceu a partida de ida por 1-0. Sendo assim, precisa de apenas um empate para retornar à decisão, enquanto o Anápolis precisará demonstrar muito mais do que foi realizado nas últimas semanas para poder surpreender. Tem apenas uma vitória nas últimas 6 partidas disputadas.
A partida entre Goiás e Anápolis será disputada nesta segunda-feira, às 7 horas da noite. O Goiás navegava em águas tranquilas, tendo toda a confiança para cumprir o favoritismo nessa partida, alcançando o protocolar lugar na decisão do estadual. Contudo, a inesperada eliminação sofrida na Copa do Brasil movimentou o ambiente no Esmeraldino. Além de não deixar a classificação escapar de modo algum nesta partida, será importante para o Goiás se apresentar um bom nível de futebol para evitar que qualquer desconfiança exista. A eliminação ocorreu diante do Águia de Marabá, nas penalidades máximas, após o empate no tempo regulamentar por 0-0. Apesar da frustração, o Goiás ainda enxerga esse resultado como um ponto fora da curva na competitividade imposta. Afinal, mesmo com a eliminação, o clube segue invicto no tempo regulamentar. 3 vitórias e 3 empates obtidos nos últimos 6 jogos. Entretanto, vale destacar o pequeno incômodo no fato do Goiás não ter marcado gols nos últimos 2 dos 3 jogos disputados. Já o Anápolis sabe das dificuldades para conseguir a remontada diante do favorito adversário. Contudo, apesar do revés no jogo de ida desse confronto, o Anápolis realizou um bom papel em campo, sendo competitivo na maior parte do tempo, perdendo por apenas 1-0. Portanto, queira ou não, o Anápolis está vivo no confronto. Ademais, poderá enfrentar um rival estando minado por falta de confiança pela precoce eliminação sofrida na Copa do Brasil no meio da última semana. Entretanto, antes mesmo de pensar nas supostas dificuldades adversárias, o Anápolis precisa lidar com seus próprios fantasmas. Ademais, é fato dizer que o clube não vivencia o seu melhor momento na temporada. Afinal, tem apenas uma vitória nos últimos 6 jogos disputados. Não fez gols na ida e aumentou a descrença em sua linha ofensiva. Afinal, o clube não marcou gols em 4 dos últimos 6 jogos que disputou. Provável escalação hoje da equipe do Goiás deve ter Tadeu, Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander, Zé Ricardo, Felipe, Palácios, Vinícius, Nicolas e Diego Gonçalves. Já a provável escalação da equipe do Anápolis deve ter Wellerson, Fábio, Igor Matheus, Rafael, Davi, Vinícius, Eliezer, Ariel, Lion, Gonzalo e Vandinho. Para chegar até aqui, o Goiás passou em primeiro lugar na fase de grupos. Em 11 jogos fez 26 pontos. E nas quartas de final pegou o Goiânia no primeiro jogo fora de casa, venceu por 8-3. E no jogo da volta, em casa, bateu o Goiânia por 2-0. Já a equipe do Anápolis passou na 6ª colocação. Em 11 jogos fez 15 pontos. E nas quartas de final passou pelo Vila Nova no primeiro jogo em casa, empate por 0-0. E no jogo da volta, no estádio do Vila Nova, vitória por 1-0.